uma ótima noite para você. Olá, boa noite. Prefeitura de São Paulo adia o desfile e os blocos de carnaval de 2021. Ainda não há definição das novas datas. Outros grandes eventos na cidade neste ano estão cancelados. Entre eles, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. E você vai ver também. Fila para desinfetar ambulâncias provoca atraso no atendimento do SAMU em Belo Horizonte. São Paulo amplia as regiões em flexibilização, mas prorroga a quarentena no estado até o dia 10 de agosto. Ex-secretário estadual de Saúde do Rio, Edmar Santos, vira réu no processo sobre fraudes na compra de respiradores para o tratamento de pacientes com Covid-19. Policiais identificaram o homem que foi flagrado por câmeras agredindo uma mulher com um soco na quarta-feira em Diadema, no ABC Paulista. Segundo a polícia, ele tem distúrbios mentais e já teria cometido outros ataques. Os policiais de Diadema conseguiram prender o suspeito nesta manhã. Ele tem 28 anos, estava na casa de um familiar e não resistiu à prisão. Segundo a polícia, o homem tem distúrbios psiquiátricos e há alguns anos abandonou o tratamento em uma clínica da região. E nas últimas semanas ele cometeu pelo menos 3 ataques contra mulheres e todas denunciaram o agressor. A polícia conseguiu localizá-lo após analisar algumas imagens. O último caso foi na quarta-feira. As imagens mostram quando a mulher sai do prédio. Ela fica parada na calçada e, de repente, é atacada com um soco no rosto. Ela cai e é socorrida por moradores do edifício. Uma outra câmera de segurança também registrou a agressão. Depois de dar o soco, o suspeito, que está de jaqueta clara, ainda olha para trás e segue o caminho normalmente. A mulher teve ferimentos no rosto. O rapaz confirmou a autoria do ataque para a polícia. Mas apesar dele ter confessado o crime, ele não tinha um raciocínio coerente, lógico, e tinha uma fala desconexa, o que demonstrou o seu desequilíbrio psiquiátrico. O agressor foi transferido para um hospital psiquiátrico, onde vai aguardar a decisão da justiça. Ele responderá pelos crimes de lesão, pelas penas do crime de lesão corporal, responderá pelo processo normalmente. Em Minas Gerais, imagens de câmeras de segurança flagraram tentativas de assalto ousadas, mas que terminaram com a prisão dos criminosos. Mãe e filha conversavam dentro do carro na porta de casa quando foram surpreendidas por 3 homens armados na zona norte de Belo Horizonte. O flagrante foi ontem à noite. Armados e com muita violência, eles retiraram as vítimas do carro. As mulheres já estavam na calçada quando um dos homens fez um disparo para o alto e logo em seguida atirou contra elas. A bala não atingiu ninguém. O carro roubado foi perseguido pela polícia, que prendeu 2 dos criminosos. Um deles conseguiu fugir. Em Montes Claros, no norte de Minas, frentistas perceberam que a dupla que tentava assaltar o posto de combustíveis estava desarmada. Eles reagiram e conseguiram imobilizar os suspeitos. Tá roubando, gente! A polícia militar chegou logo em seguida e prendeu os 2 homens. Um deles, de 20 anos, já cumpria a pena por roubo e tinha deixado a cadeia há poucas semanas. E uma operação de combate à pedofilia prendeu hoje em São Paulo pelo menos 5 pessoas. Todas armazenavam em casa arquivos com fotos e vídeos de violência sexual contra crianças. Ainda era madrugada quando os policiais civis se reuniram em frente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Minutos depois, deixaram o Palácio da Polícia para cumprir os mandados de prisão, busca e apreensão. Eles voltaram cerca de 3 horas depois, trazendo 5 pessoas suspeitas de participarem de uma rede de pedofilia. Entre elas, uma mulher que escondeu o rosto com um casaco. Segundo os investigadores, todos usavam a internet para compartilhar conteúdo pornográfico infantil. Na casa de um deles, os agentes apreenderam computador, pendrive e vídeos. O material vai passar por perícia. A Polícia Civil prendeu um suspeito de participar de uma chacina numa festa junina no fim do mês passado, na zona norte do Rio de Janeiro. O homem foi localizado em João Pessoa, na Paraíba. Com uma câmera acoplada na viatura, a Polícia Civil da Paraíba filmou o momento da ação. Assim que o suspeito estaciona o carro, os agentes fazem a abordagem. Juan Roberto Ferreira, de 20 anos, foi preso ontem, no momento em que chegava em um imóvel alugado para se esconder em João Pessoa, na Paraíba. Depois do crime, nós começamos a localizar e identificar os autores
e nós tivemos informação de que o Juan tinha ido para a região dos Lagos. Tentamos prendê-lo na região dos Lagos, não conseguimos, e depois veio a informação que ele tinha ido para Paraíba, com um carro alugado. De acordo com as investigações, Juan é um dos autores da chacina que deixou 5 pessoas mortas, entre elas uma menina de 10 anos e outras 8 feridas. O crime aconteceu no fim do mês passado em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. A divisão de homicídios já identificou os outros 4 integrantes que participaram do crime, entre eles o mandante. De acordo com as investigações, os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas e pretendiam se vingar de 3 homens que estavam na festa junina. Em maio morreu um traficante do Comando Vermelho e houve uma comemoração por parte de traficantes do 3º Comando. Dentre eles, 3 estavam lá na festa. E quando eles souberam que esses traficantes estavam na festa, eles se organizaram para ir lá matá-los. Só que eles chegaram na festa e saíram atirando em todo mundo. De acordo com a polícia, os suspeitos foram indiciados e vão responder por 5 homicídios qualificados e 8 tentativas de homicídio. Paulo Cupertino, que matou o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho do ano passado, foi incluído na lista dos criminosos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo. Cupertino fugiu após atirar 13 vezes na família, na frente da casa dele, na zona sul de São Paulo. O empresário não aceitava o namoro da filha com Rafael. Paulo Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado. A polícia suspeita que o empresário possa ter fugido para o exterior. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo festival de prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! A Polícia Federal de Rondônia realizou uma operação contra fraudes na aquisição de materiais e insumos para o combate à pandemia do coronavírus. Na segunda fase da operação intitulada Dúctil, agentes da Polícia Federal concentraram os trabalhos desta vez na Secretaria Municipal de Saúde de Guajará-Mirim, município distante 333 quilômetros aqui de Porto Velho. A operação é o resultado de uma outra ação ocorrida em junho, onde o foco foi a Secretaria de Estado da Saúde. Desta vez, os investigadores comprovaram a extensão do organismo para outros municípios. É o caso da cidade de Guajará-Mirim, em que foi comprovada a instalação de um esquema exclusivamente dedicado para desviar recursos de insumos médicos hospitalares voltados ao combate da Covid-19. Para a polícia, o esquema era facilitado com a ajuda de servidores em conspiração com empresários. Um deles, que não teve o nome divulgado, seria o mesmo investigado durante a fase 1 da operação e indiciado por crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e associação criminosa por supostas fraudes em chamamentos públicos da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Rondônia. Os 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal também foram cumpridos nos municípios de São Miguel do Guaporé e aqui em Porto Velho. Emerson Barbosa, de Porto Velho, para o Rede TV News. Socorristas do SAMU de Belo Horizonte relatam situações de desespero com o grande número de atendimentos nos últimos meses. A demora para higienizar as ambulâncias provocou atraso no transporte de muitos pacientes. A rotina estressante das últimas semanas levou alguns socorristas do SAMU a procurar o Conselho Municipal de Saúde. A gente recebeu relatos de transporte de 2 usuários dentro de uma mesma ambulância, em algumas situações até 3 usuários com suspeita de Covid, esperas de às vezes até 5, 6, 7 horas. Além do aumento da demanda por causa da pandemia, a demora na desinfecção dos veículos atrasou o transporte de muitos pacientes. Socorristas relatam que havia apenas um local habilitado para o procedimento. Essas ambulâncias estavam paradas esperando para a higienização por 2, 3, 4 horas. Acabava que os outros transportes não eram realizados. Então isso, além do cansaço físico, estava gerando
estresse emocional, cansaço psicológico em muitos profissionais chorando. Por causa do alto risco de contaminação da Covid-19, o processo de higienização das ambulâncias é bem mais demorado. Os técnicos retiram todo o material de dentro dos veículos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, novos locais de desinfecção foram habilitados e o problema foi resolvido. Essa desinfecção terminal que precisou ser feita com o advento do Covid, que aumentou nosso tempo de espera. Daí, a empresa que já o fazia, dentro do seu contrato de prestação, dentro de um limite legal já previsto em lei, nós fizemos a expansão. Aqui na capital mineira, os atendimentos do SAMU aumentaram mais de 500% nos últimos meses. Na primeira semana de julho, quase 800 pacientes com suspeita da Covid-19 foram transportados. No começo da pandemia, eram pouco mais de 100 atendimentos por semana. Nos últimos dias, o número de chamadas diminuiu e a tendência é de redução da demanda. Ainda é cedo para dizer, nós precisamos de mais essa semana de observação. Mas parece que nesse momento a gente está mantendo uma estabilidade, ainda uma estabilidade em alta, mas já sugere uma estabilidade. Médicos estudam as sequelas causadas em pessoas que superaram com dificuldade o novo coronavírus. O Lucas foi o paciente zero com Covid-19 do Hospital Conceição, em Porto Alegre. Ele ficou 45 dias internado, 37 deles na UTI. A alta foi comemorada com festa. Mas o vírus derrotado deixou marcas na vida do jovem de apenas 28 anos. Logo que deixou o hospital, Lucas teve dificuldade para voltar a falar e também para se locomover. Após 2 meses de convívio com fonoaudióloga e fisioterapeutas, já foi possível retomar uma rotina praticamente normal. Mas o que ele ainda enfrenta são sequelas mentais. Nunca tive problema de ansiedade ou depressão crônica. E eu desenvolvi um estresse pós-trauma depois do hospital, o que me gerou sintomas de depressão e de ansiedade bem agudos. Assim. Conforme os médicos, a sequela pulmonar também é comum. É uma consequência, logo após deixar o hospital, o paciente ter dificuldade em respirar. Mas ainda é cedo para estabelecer se alguma complicação pode ser permanente. O infectologista André Luiz Machado, que atende no Conceição, explica o porquê da doença causar alguma sequela. Por ficar muito tempo sedados, com doses elevadas de anestésicos num leito, né? Mesmo que a fisioterapia motora seja rotina nesses pacientes, a sequela neurológica motora ela é evidente. O ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, virou réu no processo sobre fraudes na compra de respiradores para o tratamento da Covid-19. Ele está preso desde o dia 10 de julho. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Edmar Santos. O ex-secretário de Saúde responde por organização criminosa e peculato, que é o desvio de dinheiro público. Ele é apontado pelo MP como líder de um esquema que fraudou contratos emergenciais na Secretaria Estadual de Saúde durante a pandemia de Covid-19. O governo do Rio comprou 1.000 respiradores e pagou mais de 36 milhões de reais antecipadamente para 3 empresas, mas nenhum equipamento chegou aos hospitais. De acordo com as investigações, mesmo depois de ser exonerado da pasta, Edmar continuou a cometer crimes. A defesa do ex-secretário não vai se manifestar sobre a decisão. O celular do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foi clonado. Ele divulgou o problema nas redes sociais. Bretas disse que houve tentativas de acesso aos aplicativos e pediu atenção para eventuais mensagens ou ligações atribuídas ao número dele. Marcelo Bretas é responsável pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Muitas famílias adotaram animais de estimação para diminuir a sensação de solidão causada pelo isolamento nessa pandemia. Em uma ONG da Zona Norte de São Paulo, a procura por pets aumentou 400%. Mas junto com o aumento surge a preocupação de que, com o fim da quarentena, esses animais acabem sendo devolvidos. Isolamento social, sim. Solidão, não necessariamente. Esse é o lema de pessoas como a Flávia, que para não ficar sozinha em casa, adotou a Francisca, uma gata, mas não parou por aí. Logo depois, quem entrou para a família foi a cadela Manuela.
Além do amor e carinho, outros fatores precisam ser levados em conta antes de decidir adotar um bichinho. Exige gastos veterinários, principalmente gastos veterinários, de vacinação, desverminação, castração, e também exige dedicação nossa, exige nosso tempo, nossa paciência. Nesta ONG aqui na Zona Norte de São Paulo, a busca por adoção de pets aumentou em 400% desde março. Mas os cuidados, os critérios para entregar um animal na mão de um interessado, isso também aumentou, para evitar que esses animais sejam devolvidos depois da pandemia. O local abriga 600 cães e gatos. Para concluir o processo de adoção, é preciso mostrar que o interesse não é apenas um impulso e que tem condições de se responsabilizar pela guarda e proteção do pet. O futuro tutor precisa convencer a União Protetora dos Animais que vai cuidar e dar carinho ao pet. A família também precisa se comprometer a dar boas-vindas ao novo membro. No caso dos cães, por exemplo, eles têm que ser levados para passear, porque eles precisam se exercitar. Os felinos também não gostam de ficar sozinhos. Todos os animais requerem atenção, então tem que ter tempo para brincadeira. Animal dá, sim, uma certa despesa. É preciso ter uma série de cuidados com higiene. Então tudo isso tem que ser pensado bastante. Tem que ver se alguém na casa tem alergia, para depois o animal não ser devolvido. O número de desempregados no Brasil caiu para 11 milhões e 500 mil pessoas na primeira semana de julho, quase 1 milhão de pessoas a menos em relação à semana anterior. No entanto, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, segundo a coordenadora da pesquisa, essa queda está mais associada à saída de pessoas do mercado de trabalho, pessoas que deixaram de procurar emprego, do que a novas ocupações, a novas vagas que surgiram. Com isso, a taxa de desemprego ficou estatisticamente estável. E a queda dos juros nas aplicações financeiras fez dobrar o número de pessoas físicas que passaram a aplicar na Bolsa de Valores. É uma oportunidade, por um lado, mas também existe o risco de perder dinheiro. É o que você vai ver com a nossa analista de economia, Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, o destaque fica com Bolsa de Valores, que voltou a operar acima dos 100 mil pontos. Marca que tínhamos antes da pandemia. Agora, cuidado. O fato de a Bolsa estar bombando não significa que a economia brasileira esteja bombando ou que as empresas que têm ações negociadas em Bolsa estejam bombando. Muito pelo contrário. Você sabe que as dificuldades na economia aumentam a cada dia. A novidade nesse movimento da Bolsa é a presença do investidor brasileiro, cidadãos brasileiros, cidadãos comuns que pela primeira vez estão operando compra e venda de ações. E isso por quê? Por conta da queda na taxa Selic. 2,5% ao ano, as aplicações de renda fixa perdem atratividade, rendem praticamente a mesma coisa que a inflação, portanto, mais brasileiros decidem fazer aposta na valorização das ações negociadas em Bolsa. Oportunidades tem? Tem e muitas, mas você sabe, Bolsa sobe no boato, cai no fato. Então, a performance da Bolsa nada tem a ver com o dia a dia da nossa economia. Oportunidades existem, como eu disse, nós tínhamos antes da pandemia papéis sendo negociados de algumas empresas a R$20. Hoje esses mesmos papéis estão sendo negociados a R$8. Mas todo cuidado é pouco. Bolsa trabalha com expectativa. Agora nós temos expectativa com retomada da atividade econômica mundial, com o surgimento e aprovação de uma vacina. Portanto, existe um cenário positivo. Bolsa sobe. Mas cuidado, existe risco, é um jogo. E se você joga, corre o risco de perder. Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta. O governo prorrogou o prazo para o saque do Bolsa Família. O objetivo da medida é diminuir as filas nas agências da Caixa Econômica Federal.
A portaria publicada pelo governo estende o período de saque do benefício do Bolsa Família enquanto durar o período de calamidade pública, previsto para terminar em 31 de dezembro. A regra vale para todas as parcelas depositadas desde abril. Antes, o dinheiro deveria ser sacado em até 90 dias ou era devolvido para a União. No caso dos beneficiários que passaram a receber o auxílio emergencial, serão 270 dias para efetuar o saque. Segundo o governo, a ampliação do prazo tem o objetivo de evitar aglomerações. Devido ao pagamento do auxílio emergencial, grandes filas têm se formado nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o país. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. 1.592.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 665.000 pacientes estão em acompanhamento. O país acumula mais de 85.000 mortes provocadas pelo vírus. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou hoje carta de renúncia para o presidente Jair Bolsonaro e para o ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o documento, ele pede afastamento com efeito a partir de agosto. O dia ainda não foi definido. Segundo o texto, a iniciativa foi tomada porque o banco precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário. Hora de falar da previsão do tempo para o final de semana em todo o Brasil. Deixa eu adivinhar, continua quente e seco. Gabriela de França. Com Veronico ainda. Amanda, boa noite para você, para o Mauro. Ótima noite para você aí de casa. Olha, gente, até tem uma frente fria no sul do Brasil, mas ela não vai conseguir furar o bloqueio atmosférico que mantém o tempo firme, seco, ensolarado e quente em praticamente todo o país. Amanhã vai ser mais um dia muito quente em Manaus. A máxima chega aos 33 graus, mais quente ainda em Palmas. A temperatura chega aos 35 graus e no Rio de Janeiro, mais um dia aí de muito sol, calor de 34 graus, mas com sensação térmica aí mais quente ainda, viu? No domingo, pode dar uma refrescada aí para os cariocas, tem um aumento de nuvens. Mesma coisa lá em São Paulo, viu? A capital paulista continua com tempo firme e seco, sem previsão de chuva nos próximos dias. Sábado de muito sol, calor de 27 graus. No domingo tem um aumento de nuvens, pode ficar um pouco mais encoberto, a temperatura cai para 22 graus, mas a semana já começa novamente com mais sol e mais calor, máxima aí de 26 graus. E as temperaturas seguem altas por todo o Brasil amanhã. Apenas no sul é que vai dar uma boa esfriada. Em Florianópolis, a máxima não passa dos 20 graus. Em Porto Alegre, o sábado vai ser chuvoso, cinzento e gelado, viu? A máxima não passa de 16 graus, mínima de 9. No domingo, o sol volta a aparecer, o frio continua e tem previsão de geada. E as chuvas vão se espalhar por todo o Rio Grande do Sul amanhã, o que pode aí ajudar, espantar, afastar aquelas nuvens de gafanhoto que continuam na Argentina. E falando na Argentina, vamos dar um pulo lá no país vizinho, ver os nossos irmãos, porque por lá, gente, uma forte nevasca atingiu o sul do país. Tempestade de vento e neve acabou derrubando aí ao menos 55 torres de transmissão de energia por lá. Os consumidores não foram impactados, mas será preciso aí pelo menos um mês para fazer os reparos necessários por lá. Para quem está com saudade do frio, eu encerro a previsão do tempo com essas imagens de neve, então, para dar uma refrescada, quem sabe. Ai, que delícia essa neve. Estou morrendo de inveja dos argentinos. Deixa ela lá, deixa lá. Boa noite para vocês. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. O Facebook e o Twitter tiraram do ar contas de investigados no inquérito que apura a suposta disseminação de fake news e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Ao todo foram 16 perfis no Twitter e 12 no Facebook. As redes sociais atenderam a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. O pedido para o bloqueio das contas já havia sido feito em maio. Como não houve o cumprimento da decisão, Moraes voltou a solicitar a medida. O ministro estabeleceu multa de R$20 mil por dia em caso de descumprimento. Tanto o Twitter quanto o Facebook disseram que agiram estritamente em cumprimento à decisão judicial. Estamos de volta e vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Um tribunal alemão acaba de condenar um nazista de 93 anos à prisão por ajudar no assassinato de mais de 5.000 pessoas num campo de concentração na Polônia.
Ele foi condenado a apenas 2 anos de prisão, mas saiu pela porta da frente do tribunal. A alegação para o não cumprimento da pequena pena é a idade avançada do réu. Assim, a justiça alemã acaba de agredir a memória de milhões de vítimas assassinadas sem piedade pelo nazismo. Esses crimes não têm perdão. A pena mínima para um animal desses deveria ser de prisão perpétua. A idade avançada não torna alguém menos canalha ou menos assassino. Isso é uma vergonha. Em resposta a um relatório do Tribunal de Contas da União, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou hoje por que a pasta só usou 29% dos 38 bilhões de reais do orçamento destinados ao combate ao coronavírus. Segundo ele, o gasto de apenas 11 milhões de reais foi para manter reservas econômicas para o segundo semestre deste ano e que vem fazendo repasses de verba a estados e municípios. A Justiça Eleitoral de São Paulo mandou soltar José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp. Ele é investigado por Caixa 2 na campanha de 2014 do senador José Serra, do PSDB. Também foram soltos Arthur Azevedo Filho e Rosa Maria Garcia. A Justiça revogou ainda a ordem de prisão expedida contra o empresário Mino Matos Mazamate. Obrigado pela companhia, boa noite e bom fim de semana. Boa noite, até segunda.